Paulino Júnior, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso programa Diário News. Tudo bem contigo? Obrigado, Moisés Conrado. É um prazer poder estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes e aqueles que acompanham, o seu programa aqui. É muito prazeroso e significante poder estar aqui exatamente no Dia do Jurista. Hoje é o dia onde nós comemoramos, essa profissão tão indispensável, ao Estado Democrático de Direito, onde se comemora também o marco, da instituição das primeiras universidades de direito no Brasil, respectivamente São Paulo e Olinda. Então é muito bom poder trazer pautas aqui interessantes e que nos atravessam diariamente. Paulino, você é natural de qual cidade? Eu sou natural de Souza, me formei pela UFCG, onde hoje também sou professor da casa e ensino aqui na cidade de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, na Faculdade Católica da Paraíba e também em Patos, na nossa cidade próxima, no Centro Universitário de Patos, Unifip. Então, eu me divido entre essas três cidades atualmente, exercendo a docência e levantando essas pautas que nem sempre são fáceis, são difíceis. É verdade. Você também tem um canal no Instagram. Isso, aproveitei durante a pandemia para me aproximar dos meus alunos, porque durante essa fase remota a gente não tinha rosto, a gente não tinha identidade, e aí as plataformas digitais foram o meio que eu utilizei para poder me aproximar desses alunos que estavam chegando às universidades. E a partir disso estabeleci algumas lives com pessoas que estudavam o tema e levantei também alguns assuntos que eu queria pesquisar há muito tempo. Então as redes sociais funcionam para eu me comunicar com as pessoas que têm também esse tipo de sofrimento, de enfrentamento e que se interessam pelos direitos humanos. Muito se escuta falar sobre direitos humanos, muito se escuta, mas pouca gente consegue mensurar o que são esses direitos humanos. Nós estamos vivendo um período extremamente tenso na política brasileira, com ataques constantes, com o intuito de desconstruir os direitos humanos aqui no nosso Brasil. E, infelizmente, tem muita gente, principalmente o eleitorado brasileiro, por não entender ou não querer entender sobre direitos humanos, que acaba corroborando com esses ataques constantes aos direitos humanos aqui no nosso Brasil. Ô Paulino, mas para que as pessoas possam entender o que de fato são esses direitos humanos? Perfeito, mas sua fala é muito pontual e significativa. Infelizmente, o movimento dos direitos humanos sofre reiterados ataques porque cotidianamente é associado a reduções. Então, a gente pensa que direitos humanos serve só na linguagem mais popular, na linguagem mais coloquial, para privilegiar pessoas contra a lei. Já se ouviu muito falar que direitos humanos só serve para proteger pessoas delituosas, ou bandidas, como popularmente costuma se falar. Mas é preciso que a gente aprofunde um pouquinho mais, sobretudo nós todos, como cidadãos, a gente mergulhe um pouco na história que conseguiu categorizar esse grupo de direitos. Então, a gente pode compreender esses direitos humanos como um conjunto de condições afirmadoras da nossa própria existência. Há uma história muito profunda e, certamente, em razão do tempo, a gente não pode mergulhar nela, mas um marco recente da criação e da efetivação desses direitos humanos em todo o mundo foi o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando aconteceu o Holocausto, no período da Segunda Guerra Mundial, criou-se logo em seguida a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, e, na sequência, em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estipula uma série de condições, de critérios e de direitos que são inegociáveis e que, sob nenhuma hipótese, podem retroceder. Muitos países, assim como o Brasil, foram signatários desse documento e se comprometeram em introjetar nos seus sistemas jurídicos, nas suas políticas públicas, essas condições afirmadoras das nossas liberdades e da nossa dignidade. Então, recepcionando esse entendimento, a nossa Constituição Federal de 1988, pós-período ditatorial, uma Constituição democrática e cidadã, recepcionou muito do que a Declaração Universal estabelecia e, portanto, nós temos um rol de direitos e garantias fundamentais colocados ali na Constituição e que devem ser efetivados pelo Estado e respeitados pela coletividade. Maravilha. Se fala muito de grupos minoritários. Quem são esses grupos?
Pois bem, essa é uma questão interessante porque quando a gente lê o termo minoria, a gente sempre associa a questões quantitativas, né? É como se essas pessoas fossem um grupo menor em quantidade, mas essas pessoas ou esses grupos chamados minoritários, eles são assim denominados porque eles têm menos direitos reconhecidos, né? E aí nós podemos citar alguns exemplos. Mulheres não são minoria no Brasil, mas continuam sendo consideradas um grupo minoritário porque têm diuturnamente violações aos seus direitos de liberdade, de existência, etc. População indígena são os nossos ancestrais, são as pessoas que já estavam aqui antes mesmo, né, daquele período de colonização, mas ainda são considerados um grupo minoritário porque têm menos direitos reconhecidos. O público LGBTQIAPN+, também se enquadra nesse tipo de questão, e não exatamente sendo uma minoria quantitativa, mas são grupos que sofrem reiteradas violações e, portanto, têm direitos reconhecidos de uma maneira diferente do que a maior parte da população. É preciso também a gente perceber que a nossa construção jurídica, sobretudo aqui no Brasil, né, ela segue alguns padrões eurocêntricos e, por essa razão, nós temos estruturas racistas, estruturas misóginas, estruturas homotransfóbicas que estão entranhadas em muitas das nossas leis e nas nossas instituições também. Então, os movimentos atuais que estudam essas questões tentam subverter essa ordem, para que todas as pessoas, inclusive essas que pertencem a esses grupos minoritários, tenham oportunidades, tenham protagonismo e possam exercer seus direitos e liberdades da mesma forma que as outras pessoas. Maravilha. A preço de hoje, Paulino, como é que você avalia as políticas públicas de municípios, estados e da própria federação, do ente federativo, no respeito a esses direitos humanos, na prática dos direitos humanos? Pois bem, é preciso reconhecer que sim, avançamos em algumas questões, não é? Semana passada celebramos 16 anos da Lei Maria da Penha, que foi um marco muito importante na proteção às mulheres vítimas de violência aqui no Brasil. Em 2019, nós tivemos a criminalização da homotransfobia, equiparada ao crime de racismo, né, pela nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos algumas leis, algumas normas e algumas políticas que tentam incluir essa população e que tentam permitir a educação e a emancipação, mas a gente também tem alguns retrocessos. Então, pelo 5º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. O segundo colocado é o México e mata 3 vezes menos que o Brasil. Apesar da gente ter toda essa estrutura de proteção à mulher, por exemplo, nós ainda temos um crescente número de feminicídios acontecendo no Brasil. Nós ainda temos crianças sendo abandonadas e violentadas, nós temos ainda uma falta, né, de demarcação às propriedades indígenas, às terras indígenas. Então, esses grupos minoritários, embora tenham, sim, conquistado alguns direitos ao longo da história recente do país, ainda sofrem com a falta de efetividade desses direitos. Há um estudo que comprova que, mesmo depois da criminalização da homotransfobia em 2019, a violência contra essas pessoas, nesses últimos anos, aumentou 35%. E aí, quando você estabelece esse diálogo, né, sobre políticas públicas e o papel do Estado, municípios, enfim, a gente consegue perceber que as pessoas têm se sentido autorizadas ou legitimadas a praticar violência, mesmo tendo normas que proíbem, normas que protegem, normas que tentam blindar esse acontecimento tão violento. A própria população se sente, de certa maneira, autorizada a praticar crimes de ódio contra essas pessoas que pertencem a grupos minoritários. E aí é preciso a gente ter uma estratégia de educação e de alcance e, sobretudo, uma representação política que realmente enxergue que isso está acontecendo e que essas pessoas têm os seus direitos violados, têm os seus direitos desrespeitados. Para além disso, também é preciso criar estratégias como, por exemplo, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, nós temos as DEANs, as delegacias especializadas, delegacias da mulher, e temos todo um aparato que foi
aprimorado, vem sendo aprimorado para garantir uma proteção mais efetiva. Isso ainda não é uma realidade com relação ao público LGBT. Então, nós ainda temos muitas falhas nos boletins de ocorrência, nós ainda não temos dados oficiais. A gente tem alguns estados que simplesmente silenciam essas questões, não é? Em pesquisa recente, o jornal Hoje da Rede Globo solicitou, via Lei de Acesso à Informação, dados a todos os estados brasileiros para que pudesse fazer um estudo sobre o andamento dessa questão violenta contra esse tipo de grupo minoritário. E mais de um quarto dos estados brasileiros não tinha registro ou não tinha concluído esse tipo de análise. Então, a gente não tem exatamente como chegar nessas pessoas, porque é preciso, primeiro, que elas se sintam seguras, né, com o que o Estado oferece, com o que o direito oferece, para que elas possam denunciar e possam ter realmente a sua proteção efetivada e as penas impostas aos seus agressores. Ô Paulino, em relação aos direitos humanos, você crê que um dos caminhos para tentar esclarecer, reeducar a população conscientizar a população sobre os direitos humanos seria inserir desde o ensino básico nas escolas públicas e privadas e abrir também discussão não só no ensino privado ou no ensino público, mas também em empresas e na sociedade em si como um todo? Não tenho dúvida, Moisés. Acho que a educação, de fato, é o caminho para que a gente possa tornar natural essa discussão, né? A gente vem de uma tradição muito conservadora em que se introjetou no ideário coletivo a criação de muitos tabus. Então, existem alguns temas que, infelizmente, são sentidos de forma não grata. E aí a gente precisa naturalizar esses temas para que todas as pessoas, em todas as faixas etárias, né, todas as famílias, todos os movimentos sociais, possam discuti-lo com profundidade, com empatia e com coerência. Então, a educação é a ponte para essa transformação. Infelizmente, nos planos nacionais de educação, vez por outra, incluem-se a questão de gênero, retira-se a questão de gênero e a gente não sabe exatamente como administrar isso. Mas é preciso que meninas entendam que elas devem ser respeitadas e é preciso que os meninos também entendam isso, né? Então, quando nós falamos sobre gênero, sobre grupos minoritários, a gente não está levantando pautas, né, necessariamente partidárias, né? A gente não está aqui levantando questões pessoais tão somente, mas questões que afetam a um grupo muito importante da sociedade e, consequentemente, afetam o nosso próprio desenvolvimento. Também há um estudo do Banco Mundial, e esse estudo é de 2014, nem é tão recente, em que se fala que aqueles estados ou aqueles países que têm normas mais protetivas, né, a esses grupos minoritários tendem a se desenvolver economicamente mais. Ao passo que aqueles países que têm normas mais segregadoras, né, que têm normas que, infelizmente, não protegem, não é, essas pessoas, acabam se desenvolvendo economicamente menos. Então, toda essa emancipação, né, intelectual, educacional, levada à população, seja nas escolas, nos grupos, nas empresas, não é, falar sobre diversidade, falar sobre raça, falar sobre gênero, sobre os nossos atravessamentos latino-americanos e brasileiros, faria certamente com que os nossos jovens, né, e todas as pessoas conseguissem compreender um pouco mais da nossa própria história, da nossa própria identidade, não é, e da nossa própria vivência. Ô Paulino, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Você acha que o papel das entidades religiosas é fundamental nessa discussão, na defesa dos direitos dos grupos minoritários? E pergunto mais, você acha que a religião, que tem essa predominância muito forte na população brasileira, ela ao invés de ajudar, ajudar positivamente, está ajudando a desconstruir os direitos humanos em alguns caminhos? Bom, essa é uma pergunta complexa e que nos faz mergulhar em algumas camadas, né?
O Brasil é predominantemente um país cristão, né? Mas a gente não pode negar a existência de outras matrizes religiosas. Então, nós temos também religiões de matrizes africanas que precisam ser reconhecidas. Infelizmente, nós enfrentamos, né, algo chamado intolerância, e há uma intolerância muito grande a religiões não cristãs e aquelas pessoas que não professam sua fé. É preciso lembrar que nós temos um Estado laico, portanto, a gente não tem uma religião oficial, e todas as pessoas, independentemente do credo que possuam, da fé que professam, têm os mesmos direitos garantidos. Todas elas pagam os mesmos impostos, todas elas vivem coletivamente, portanto, elas gozam desse tipo de garantia. Mas sobre a questão da segregação ou do papel da religião ou da fé, é preciso que a gente entenda um pouco mais sobre liderança, né? E aí existem, fatalmente, no Brasil, de proporções continentais como o nosso, líderes religiosos que estimulam a empatia, o cuidado, o acolhimento, a não discriminação. E aí eu preciso citar o padre Júlio Lancelotti como um dos exemplos assim máximos, né, desse tipo de questão. É um militante, um ativista contra a pobreza, fez com que o país conhecesse o termo aparofobia, né, que é o preconceito contra pessoas pobres, e, inclusive, dá o nome a um projeto de lei que está tramitando no Congresso sobre a criminalização, da aparofobia, não é? Então, a gente começa a pensar como as nossas cidades, como o nosso comércio, como a nossa arquitetura é construída para invisibilizar pessoas pobres. Então, existem lugares, guetos, que são destinados a pessoas de rua, a pessoas em situação de pobreza e marginalidade, e essa questão foi trazida por um sacerdote, mas também reconheço que, a depender da liderança e do viés ideológico, né, de determinada religião ou crença, isso também pode ser assustador. Então, muitas pessoas acabam levantando determinadas bandeiras ou dogmas que segregam e afastam muito mais do que incluem, né, que violentam, né, muito mais do que tentam ajudar. Então, é preciso que a gente tenha um olhar muito sensível ao trabalhar essas questões religiosas e, sobretudo, observar as lideranças religiosas e o posicionamento dessas lideranças na promoção, né, dos grupos mais vulnerabilizados. Paulino, os grupos minoritários que se sentirem prejudicados, violados nos seus direitos, quais são os mecanismos de defesa que eles têm disponível hoje? O que eles devem buscar? Delegacia, secretarias de prefeitura, entrar em contato com a ONU Internacional? Quais são os caminhos que se deve percorrer para ter esses direitos assegurados? Excelente. A gente precisa criar uma cultura de, né, não ter medo. Infelizmente, esses grupos invisibilizados, minoritários, eles convivem com um constante estresse de minoria. E é preciso que a gente também entenda sobre o que é isso. Essa é uma expressão, né, que vem do inglês, stress minority, e que determina que as pessoas, simplesmente pelo fato de pertencerem a esse grupo, já têm atravessamentos psicológicos que precisam ser compreendidos. Então, é muito difícil você levar uma vida natural, né? Um dia a dia, cotidiano, porque você vive em eterna vigia, você vive em eterno sinal de alerta. A qualquer momento, um direito seu pode ser violado, você pode ser agredido fisicamente, verbalmente, moralmente. Então, essas pessoas já se sentem intimidadas diante de um sistema de justiça. Então, é preciso primeiro haver essa compreensão, né, por parte do poder público, por parte das autoridades de segurança pública, e é preciso que esse público também reconheça essas vulnerabilidades e consiga manter essa resistência, manter essa firmeza e denunciar. Denunciar é um caminho mais adequado para que esse tipo de violência consiga ser reduzida. Não é um problema ou uma questão isolada. Então, mesmo que todas as pessoas denunciem, eu não sei se isso surtirá os efeitos que nós esperamos, porque esse é um problema interseccional. Então, eu preciso entender esses grupos minoritários e, sabendo da existência desses grupos, as interseccionalidades que cada pessoa desse grupo atravessa, né? Então, eu posso falar aqui sobre um homem gay, branco, cisgênero, que vai chegar até uma delegacia e vai ter uma certa passabilidade, ou que vai chegar até um Ministério Público, ou um órgão de justiça, e que vai ser bem recebido, porque tem letramento, porque está bem
vestido, né, ou porque sabe da existência dos seus direitos. Ao passo que uma pessoa transgênero, mulher, preta, periférica, pobre, sem letramento, ela vai se sentir muito mais intimidada e ela vai ser muito menos compreendida. Então, é preciso mudar também essa estrutura de justiça, de Estado, no sentido da acolhida, para que essas pessoas se sintam seguras e confortáveis para poder fazer as suas denúncias e, a partir disso, criar-se um movimento de efetivação dos seus direitos via Poder Judicial. Paulino Júnior, muito obrigado pela sua participação. Espero que essa seja a primeira de muitas outras entrevistas sobre o tema, porque o tema é muito importante ser discutido e ampliado através dos meios de comunicações. Obrigado, querida. Até o nosso próximo encontro. As pessoas que ficaram interessadas em conhecer mais sobre o teu trabalho, sobre os direitos humanos, como encontrá-los, suas redes sociais. Fique à vontade. Moisés, obrigado. Eu que agradeço a participação. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. É sempre um prazer discutir essas questões e alcançar outros públicos também. Quem tiver interesse, me siga nas redes sociais. Meu @ é paulino_júnior. E eu só uso essa rede social para disseminar um pouquinho de conhecimento e poder ser voz, né, em detrimento daqueles que não conseguiram as oportunidades que eu consegui. Me sinto muito feliz em representar algumas dessas pessoas, alguns desses grupos minoritários, e reconheço que é um privilégio. A gente precisa falar sobre privilégio. Poder estudar, poder se educar, poder ter emprego, poder ter trabalho no Brasil, infelizmente é um privilégio e nem todas as pessoas alcançam isso.